Fala, gente, aqui é o Antônio do canal Forza Discos e acabou o carnaval, né? Espero que todo mundo tenha curtido, tenha aproveitado, mas agora acho que já está na hora de falar de disco de novo. Vou começar falando sobre filtragem nesse vídeo. É um tema bastante amplo, né? E não tem como falar de filtragem sem dar uma pinceladazinha em ecologia, né? Então, a gente nos aquários, mesmo que, né, seja uma extrapolação, a gente tem o equivalente a um ecossistema. É um ecossistema pequeno, né? Dadas as proporções, né, de comparação que é um corpo d'água com um lago, um rio, né? Não é exatamente isso, é bem menor. Mas o comportamento que o aquário vai ter é muito semelhante ao ecossistema, que ele não é completamente fechado, porque você vai ter entrada de matéria orgânica, que é a gente colocando comida, né? E, consequentemente, a degradação dessa matéria orgânica em compostos nitrogenados, que vai de amônia, nitrito e depois, por fim, os nitratos. É mais improvável que exista desnitrificação, porque precisaria que a água ficasse completamente parada para esse tipo de organismo que faz desnitrificação atuar, né? Então a gente vai considerar até que existe até nitrificação, né? E como eu falei, a entrada de matéria orgânica vai ser pela gente e pelos os processos, né, dos peixes e das bactérias que já habitam no aquário. E a saída, além de, se você tiver algas e plantas, elas vão ajudar a remover esse excesso de nitrogênio, né, na forma de nitrato, que elas absorvem para os processos fotossintéticos, e as trocas parciais de água, que são, para mim, mais importantes do que a atuação dos organismos fotossintetizantes, porque nem todo mundo tem planta no aquário. Eu não tenho planta, por exemplo, só no aquário de neocaridina, mas aí é mais brincadeira mesmo. Gostaria de citar também que acabei lendo, né, e vi que muita gente usa substrato, muita gente gosta de substrato, apesar do substrato acumular, a biologia também acumula durante mais tempo esses compostos nitrogenados. A gente vai falar aqui, né, no nível que interessa pra gente, não vai aprofundar tanto a ponto de ficar uma coisa assim, né, um bicho de sete cabeças, até porque não é pra gente. E eu coloquei uma perguntinha assim, nesse começo de vídeo. Se eu tiver mais mídias, lotar o SAMP de mídia, mais do que, vamos dizer assim, mais do que a capacidade dele, vai melhorar ainda mais a qualidade? Recolocando a pergunta, existe um limite de mídias que eu posso colocar para aquela carga orgânica que eu tenho? Existe. Na minha concepção, eu estudei bastante até e pensei sobre, refleti bastante durante esse tempinho. O que acontece? Você tem uma rotina de manejo que você vai inserir a matéria orgânica ali, você tem uma quantidade de peixes que é relativamente previsível. Então, se você tiver a mesma quantidade de peixes ao longo de um certo tempo, você tem a mesma quantidade de comida que você coloca, a mesma quantidade de TPA que você faz. Então, nesses padrões, para o mesmo tamanho de aquário, você vai chegar com um nível de bactérias nitrificantes ali, um limite, entendeu? Você, a partir daquilo ali, não adianta colocar mais mídia, entendeu? Que simplesmente não vai nitrificar mais, entendeu? A partir de certo momento, a partir de certo cálculo de mídia que você tiver, não adianta você colocar mais, porque a capacidade daquele sistema ali, a produtividade daquele sistema ali já vai ter atingido o limite dela. A menos que você tenha um aquário maior, a menos que você coloque mais peixe, a menos que você coloque mais comida. Então, você colocar uma quantidade absurda de mídia biológica, não necessariamente vai resolver o teu problema, entendeu? E vão ser as perguntas, né, que você vai se fazer quando você for escolher o seu sistema de filtragem, né? Quanto gastar? Isso é muito importante. Se você não tiver grana, você vai comprar uma mais barata. Ou se você quiser um sistema melhor, você vai fazer um investimento maior, né? Você sabe que economizar nem sempre é a resposta para ter mais sucesso, mas dá para fazer também coisas mais baratas que cabem no bolso, né? Então tem que
haver esse equilíbrio, né? Outra coisa sobre financeira, né? Revenda. Se eu comprar esse filtro, ou se eu montar esse sistema, vai ser fácil de vender? Não. Vai ser fácil de transportar? Vai ser fácil de montar? Para mim é importante montagem. Eu acho, tem um sistema que eu posso montar, chegar, colocar rapidinho, encaixar tudo em 5 minutos, tá tudo pronto. Pra mim, eu fico muito mais feliz do que ter um trabalhão, ter que chamar alguém, ou então, se é um negócio difícil de transportar. Acho que talvez até por isso que eu não tenho a SAMP até hoje. Manutenção. Como eu já falei até no primeiro vídeo do canal, que, cara, todo sistema de filtragem vai ter problema. Quando que vai dar esse problema? Com qual frequência? Isso é importante. Por exemplo, eu tive Rengon durante muito tempo, e Rengon, toda vez que dá um pico de luz, ele para de funcionar e não volta. Isso é um problema. Se você não estiver em casa, como é que vai ser? Entendeu? Vai dar problema. A praticidade, né, é importante. Por exemplo, tem o filtro de esponja, que é uma coisa que eu gosto muito, os criadores usam bastante de disco. Você chega, coloca a bombinha, colocou ele lá. Se tiver mídia biológica, já era. Entendeu? Dá conta, suga bastante matéria orgânica, tem uma filtragem mecânica legal, principalmente dependendo da bombinha que estiver conectada. Acumula bastante biologia, então você já jogou ele lá no aquário, já está com biologia, beleza. Entendeu? Não sobe amônia de jeito nenhum. Óbvio que você vai ter uma capacidade menor de um filtro de esponja do que de um canister, do que de um SAMP. Com certeza, vai caber menos biologia. Entendeu? Você vai ter, então, o SAMP, né? Eu acredito hoje que seja a maior capacidade mesmo de filtragem, tanto mecânica quanto biológica, quanto circulação de água, tudo. Porque simplesmente é maior, cabe mais coisa, as bombas são potentes, né? Mas aí, por exemplo, não sei se teria uma revenda boa, também não é de tão fácil montagem. Então, assim, o que eu quero dizer? Que não existe solução perfeita. Cada projeto é um projeto e cada uso é um uso. Para quem precisa ter muito aquário, eu preciso ter muito aquário. Eu queria, tenho ambições de ser criador. Então, acho que o filtro de esponja acaba sendo melhor. Mas para quem tem um aquário só, um aquário grande principal, e precisa de uma filtragem boa e não tem tanto tempo de ter manutenção, de repente um SAMP ou um canister. Então, assim, é muito particular. Existem várias opções para todos os tipos de público, todos os tipos de bolso. Como pessoal, para quem não viu, aqui embaixo tem um pequeno botão de se inscrever. Então, não se esqueça de se inscrever. O próximo é uma tabela comparativa que eu montei, né? Simples assim, tá? Mas são com alguns detalhezinhos de área de manutenção, né? De pane que pode dar, investimento que você precisa fazer, são algumas coisas para poder ajudar a organizar o pensamento, né? Sobre filtragem, montagem, transporte, revenda, essas coisas assim. Coloquei os filtros um do lado do outro e, como eu falei, na minha opinião, né? O mais versátil, mais fácil, mais barato, mais tudo assim para disco, não é bonito, né? Não fica legal no display assim grande, mas é o filtro de esponja, porque ele é baratinho, faz todos os tipos de filtragem mais necessários, assim, né? Mecânico e biológico. Tem o SAMP, que é o mais potente, né? Os problemas dele principais são a montagem, o transporte, né? Eu nunca tive SAMP, nunca usei SAMP, então não sei afirmar todos os tipos de pane que pode dar, mas provavelmente vazamento, né? Deve ser um deles, se der pane na bomba, essas coisas assim. Tem a questão dos valores, né? Que costumam ser de repente um pouco mais altos e tal. Mas a canister também tem valor alto, então eles são equivalentes, acho que nessa questão. Canister de vários problemas. Às vezes a borracha para de funcionar, começa a vazar, aí você chega na estufa de manhã tá tudo molhado. Vazamento para aquarista a gente sabe que é uma coisa que infelizmente acontece mais do que a gente gostaria, né? Por N motivos possíveis. Então, o canister tem problema que às vezes se quebrar o canister que você comprou, não necessariamente vai ter peça de reposição. Se tiver peça de reposição, não necessariamente vai ser a peça que você precisa, não é ruim. O negócio do Rengon eu já falei, né, que acabou a luz, volta e meia a gente tem pico de luz, infelizmente. Acabou a luz, você se ferrou,
vai ter que voltar lá e ligar de novo, reiniciar o filtro. O filtro de esponja que não comporta tanta, né, capacidade de filtragem, sim. E tem outros tipos de filtro também, só que eu coloquei simplesmente os principais pra gente ter uma ideia melhor e tal. E também não deixar o vídeo tão longo, de repente se tiver mais dúvidas eu falo. Agora eu vou deixar pro fim do vídeo as dúvidas que me mandaram pra fazer comentários sobre tipos de mídia.